Saudações, Shalom, à casa de Elohim, filhos do Pai Celeste. Eu vos saúdo todos em nome do nosso maravilhoso Senhor Yehoshua de Nazaré, que se deu na cruz pelos eleitos, que morreu na cruz para nos salvar. 14 de março, às 21h54, hora local, e eu gostaria de partilhar um pensamento, e eu orava, e este pensamento me veio, e ao mesmo tempo em correlação com um vídeo que eu vi há pouco, e este pensamento voltou enquanto eu orava, e então eu orava, e esperando que eu pudesse tomar o tempo para partilhar em nome do nosso Senhor Yehoshua. Então eu gostaria de partilhar hoje sobre um tópico, Mammon, o Deus do dinheiro, a influência do dinheiro, a sedução do dinheiro, a sedução das riquezas na nossa geração. Obrigado, Santo Espírito, porque Tu és vivo. Obrigado pela Tua presença, obrigado pela Tua força, pela Tua sabedoria, porque Tu és vivo, porque Tu nos iluminas e Tu nos ensinas a Tua palavra. Ao nome de Yehoshua. Então eu gostaria de partilhar sobre este ponto, o dinheiro. E hoje sabem que uma das coisas que Satanás vai utilizar é verdadeiramente o dinheiro, e nós estamos no final dos tempos. O dinheiro tomou e toma muito lugar nas nossas vidas, na vida de muitos. O dinheiro, a sociedade, o dinheiro. E a pobreza está no seu auge, e muitos discípulos de Mammon infiltraram-se nas igrejas. A mensagem da prosperidade centrada no dinheiro, que é uma mensagem demoníaca, diabólica, porque o Senhor não estabeleceu o Evangelho com o dinheiro. O Evangelho é a salvação e o Evangelho vem do céu, e eu gostaria verdadeiramente que os cristãos abram os seus ouvidos, e vamos falar do Deus Mammon, o Deus do dinheiro, que se infiltrou nas igrejas. E hoje, quando falamos de Mammon nas igrejas, temos a impressão de que o dinheiro vem do céu. O ouro e o dinheiro pertencem ao Senhor, aí está. O ouro e o dinheiro pertencem ao nosso Elohim, para outros ao nosso Deus. Imaginem. De que dinheiro se fala? O dinheiro em notas? Não, porque as notas não vêm do Senhor, porque sobre o denário o Senhor disse que isso vinha de César, Ele não disse que vinha de Elohim. E Ele disse-lhes: de quem é esta efígie? De César. Então é César o que é de César e Elohim o que é de Elohim. Então veem que o dinheiro papel, o dinheiro moeda, era uma invenção, é uma invenção humana. Então a Bíblia fala da prata, do mineral prata que se encontra debaixo do solo, e o ouro também debaixo do solo. Então era também um prelúdio em relação àquilo que os filhos de Israel estavam a fazer. Eles estavam a construir o templo, tinham necessidade de prata e ouro para ornamentar o templo. E o Senhor disse que o ouro e a prata lhe pertencem e que não teriam falta disso para fazer o templo que eles estavam a reconstruir. Então é preciso compreender bem o contexto. E muitos cristãos são tocados, atingidos pela cupidez, e muitos cristãos fazem-se despojar pelos servidores de Satanás, falsos pastores, falsos profetas que os despojam, servindo-se do dinheiro. E vamos tomar o tempo, pouco a pouco, para poder partilhar simplesmente o Evangelho. E eu quero verdadeiramente tomar o tempo para partilhar este pensamento, para que os cristãos que nós somos, em todo o caso, se amam o Senhor, se amais o Senhor e se esperais o regresso do Senhor, eu penso que esta mensagem vos vai ajudar. Então abram bem os vossos ouvidos. Talvez muitos já estejam a par, mas aqueles que amam o Senhor, possamos abrir os ouvidos, porque esta mensagem diz respeito a muitas pessoas. E eu espero que o Senhor dê a sua graça para que as pessoas possam ouvir esta mensagem e sejam salvos do amor do dinheiro e da mensagem centrada sobre o dinheiro que entrou nas igrejas, e as pessoas são despojadas acreditando que dão o seu dinheiro ao Senhor, acreditando que dão o dinheiro à obra do Senhor. No entanto, dão o dinheiro aos homens que vivem disso e que fizeram da pregação do Evangelho um trabalho e não uma vocação celeste, como Paulo poderia dizer.
E eles fizeram um trabalho e exigem e ameaçam mesmo os cristãos. Se eles não dão dinheiro, eles são amaldiçoados, como se o Senhor, que morreu na cruz por eles, tivesse necessidade das suas finanças para os amaldiçoar. E frequentemente é Ele mesmo que nos dá isso. E então gostaria de ver uma passagem nas Escrituras. Obrigado, Espírito do Senhor. E o Senhor dirá uma palavra, e eu creio que é em Mateus. O Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no versículo 19. No nome de Yehoshua, vamos ler. Não acumuleis riquezas e tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem e onde os ladrões minam e roubam, mas acumulai riquezas e tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então o Senhor chama-nos a nós cristãos de não entrar numa corrida desenfreada do dinheiro. Estamos numa forma de sedução hoje e pessoas mesmo que se dizem cristãs que se tornam coaches para levar as pessoas ao desenvolvimento pessoal, que é preciso juntar dinheiro para mudar as coisas, o que é completamente falso. Não é o dinheiro que muda as coisas, senão o mundo não estaria neste estado. É a palavra do Senhor que muda as coisas e não o dinheiro. Então nós não somos chamados a juntar dinheiro, como se nós tivéssemos... Aí está. E o Senhor disse em Marco 10, no versículo 23, Ele mesmo disse que é difícil àqueles que têm riquezas de entrar no reino de Elohim. Difícil. Nomeadamente àqueles que correm atrás do dinheiro. E Paulo dirá mesmo que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Então, se alguém está possuído por isso, vai ele mesmo dirigir-se para o inferno. E é isso que se ensina e se diz aos cristãos. E há pregadores e pastores que dizem aos cristãos para trazer, e eu via mesmo um vídeo há pouco tão chocante, em que diziam aos cristãos que aquele que tem 35 anos traga 35 milhões, por aí fora. Então imaginam que para que a sua oração seja atendida, e nós oramos pelo Santo Espírito e em verdade, então como é que se pode trazer dinheiro para um culto que é espiritual? O dinheiro que é físico são ladrões. E muitas pessoas caem. E há uma passagem, eu vou procurar, é em Lucas 8, conhecem certamente esta passagem. Lucas, no capítulo 8. No versículo 14. Vou apenas pegar na explicação, porque normalmente o Senhor fala mais longe sobre a parábola do semeador, mas vou apenas dar a interpretação que o Senhor dá no versículo 14 sobre os espinhos, e que diz: e a que caiu entre espinhos, então a semente, a palavra que foi semeada entre os espinhos, esses são os que ouviram e, indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida e não levam nada à maturidade. Eles não levam nada à maturidade. É extraordinário. Então, as riquezas, o desejo de riquezas não leva nada à perfeição. A palavra maturidade aqui em grego significa também levar à perfeição. Então, as pessoas que procuram absolutamente a ser ricas, e o Senhor pode abençoar, nós somos contra isso, mas o desejo do dinheiro, os ensinamentos de hoje, o despojamento dos cristãos hoje, servindo-se do Evangelho, do dinheiro, o Evangelho em que é preciso dar dinheiro para ser abençoado, e o Pai Celeste que morreu na cruz por nós, e Yeshua Mashiach, que muitos chamam Jesus Cristo, que morreu na cruz por muitos, não nos pediu nenhuma soma de dinheiro, e hoje, para que Ele atenda às nossas orações, Ele vai nos pedir dinheiro, ainda que para salvar as nossas almas da geena, do inferno. Ele não pediu dinheiro, mas antes pagou, e agora para atender às nossas orações, ainda que Ele já salvou as nossas almas, então para atender às nossas orações é preciso pagar. É o mundo ao contrário, as pessoas caminham pela cabeça. É o mundo ao contrário. É extraordinário. Não é o que os evangelhos dizem. Então há pessoas que abafam a palavra do Senhor por causa das riquezas, e eles o fazem também abafar entre os outros, porque muitos são desviados, nos diz Paulo, e desviarão os outros, e se desviam a eles mesmos e desviam também os outros.
Há pessoas assim por causa do dinheiro, porque eles estão possuídos por Mamon, estão possuídos pelo amor do dinheiro. E muitos, vamos começar em primeiro lugar pela igreja, antes de atacar as pessoas do mundo. Comecemos primeiro entre nós, a igreja. Mateus 6, no versículo 24, e a palavra do Senhor diz isto: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis ser escravos de Elohim e de Mamon. Não podeis, há uma negação, e Mamon é um nome de origem aramaica que significa riqueza. Então, Mamon, a riqueza, as riquezas que as pessoas pressionam os cristãos a ter. Então, se tu queres ser abençoado, tu deves semear, paga o teu dízimo e serás abençoado. Aí está outra doutrina de demónios. Aí está uma outra concepção que nasceu na igreja, que não vem do Senhor, nomeadamente o dízimo é uma prática mosaica, uma prática da lei, e nenhum cristão pagou o dízimo nas escrituras da Bíblia, nenhum. Levam-nos a Malaquias, mas Malaquias não era cristão, Malaquias era profeta da lei em Israel. Na época, a igreja não existe ainda. A igreja não existe. A igreja não existe e as nações pagãs receberam, bem depois, os textos hebraicos do Tanar, que comumente chamamos a Torá ou Tanakh. Os primeiros cristãos foram ensinados, mas nunca receberam ensinamentos como o dízimo, porque não verão isso nas epístolas dos apóstolos. Então temos um grande problema hoje, porque Mamon se tornou mestre de muitos. E muitos tornaram-se campeões do despojamento. Eles despojam os cristãos e são campeões no despojamento dos cristãos. Ainda que o Senhor diz em Mateus 22, no versículo 19, mostrem-me a moeda com a qual pagamos o tributo, basicamente o imposto, e apresentar-lhe um denário, e ele diz: a quem pertence a cara que está neste denário? E dizem: César. Então é César. Então querem fazer crer que o Senhor precisa de dinheiro para se ser abençoado, que tu tens necessidade de dar dinheiro para ser abençoado. É falso. Somos já abençoados de todas as bênçãos espirituais nos lugares celestes. Efésios 1, a partir do versículo 3. Nós já somos abençoados, porque Yehoshua nos abençoou antes da fundação do mundo, para os eleitos do Pai. Eles são já abençoados. Vós, cristãos, já sois abençoados. Não há necessidade de dar um cêntimo a quem quer que seja para ser abençoado. E eu vos digo, há coisas que nos revoltam. Há coisas que nos revoltam. É a magia. A magia, e fazem as pessoas andar com velas e tudo isso. Fazem com que elas coloquem atos supostamente proféticos, mas viveis em qual mundo e qual é a Bíblia que ledes? Peguem na Bíblia e leiam do início, de Gênesis a Apocalipse, e não vereis jamais tal prática. Se sois conduzidos pelo Santo Espírito, se sois estabelecidos no fundamento apostólico, do qual Yehoshua é a pedra angular, não encontrareis nunca este género de práticas e não deveis fazê-las. E também os africanos me dão medo, porque há como que um evangelho para os africanos. Não sei se é porque a África é pobre, que a maior parte, ou muitos, pelo menos, daqueles que se dizem cristãos, pastores em África, se tornaram como mendigos, como gananciosos, idólatras, porque a cupidez, o amor do dinheiro é também uma idolatria, nos diz a palavra. Porque se fazia e havia os deuses de prata, os Elohim, os Arerim, como diziam os judeus, os Elohim de prata e ouro, então é também um ídolo. Amar o dinheiro é uma idolatria. Então a cupidez é uma idolatria e Paulo não vai procurar isso longe, porque há pessoas que têm o dinheiro como uma divindade. É extraordinário. Verdadeiramente, os cristãos de hoje, eu não sei se são cristãos, mas nós estamos num mundo em que há pessoas que, se eles são filhos do Senhor, mas eu não sei, porque é preciso que os cristãos sejam libertados e vejam aquilo que a Bíblia diz em 2 Pedro 2, a partir do versículo 1, um versículo que me vem frequentemente ao Espírito. Mas houve também falsos profetas entre o povo, como haverá também entre vós, cristãos, falsos doutores, então aqueles que ensinam, que introduzirão secretamente seitas de perdição, seitas e seitas cristãs, há muitas hoje, negando o Senhor que os comprou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Nós já fomos comprados pelo Senhor e muitos
seguirão a sua perdição. Muitos cristãos vão seguir estes homens aqui, estes falsos profetas, estes falsos doutores no seu desvio, na sua perdição. Perdição. E a palavra grega aqui traduzida por perdição significa também destruição. Então, estas pessoas são destruídas porque são condenadas, porque eles trazem sobre eles mesmos uma ruína, uma perdição repentina. Então, eles levam muitos cristãos à destruição. E vejam o que a palavra diz. E muitos seguirão as suas destruições, então as suas perdições, e por causa deles o caminho da verdade será blasfemado. É por causa deles que os pagãos se levantam contra o Evangelho e dizem que o dinheiro está presente nas igrejas. No versículo 3, e por avareza farão de vós negócio pelo meio de palavras fabricadas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. E por avareza farão de vós negócio pelo meio de palavras fabricadas. Plastos, que quer dizer moldado, formado, como o barro, ou inventado, simulado. Estas pessoas vão fabricar palavras para tomar o vosso dinheiro. Vem semear, sacrifica o teu Isaac, não sacrifiques Ismael, pega naquilo que te custa caro e tudo isso. Dá tal soma em relação à tua idade. Se tu tens 35, dá 35 mil. Se tens 40, 40 milhões. Ladrões. E tem pessoas que estão sentadas lá e que escutam e ouvem. E há pessoas na igreja hoje, pessoas que dizem, vem e semeia para ser abençoado. Semeia para ser abençoado, mas porquê é que não semeias a tua vida ou não semeias a obediência? Porquê é que só semeias o dinheiro? O dinheiro. Mamon tornou-se o centro das assembleias. São assembleias de Mamon, as igrejas de Mamon. As igrejas em que é o dinheiro que reina, as igrejas da avareza. E vejam bem, versículo 4, porque se Elohim não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noá, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou à subversão as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. Senhor, obrigado pela tua graça. E a palavra diz no versículo 12, saltando um pouco, mas estes, então estes gananciosos, estes traficantes, estes mercadores de templo, estes vendedores de templo, aqueles que trocam a moeda no templo, mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, então são animais, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos. Nódoas são eles e máculas. Eles vivem no luxo. No luxo, eles querem mostrar a sua vida, o seu carro, a sua casa, o seu suposto ministério. Cristãos que, uma vez que tocaram um pouco de dinheiro, eles abandonaram o Senhor. Eu conheci pessoas que não eram nada, que não tinham nada, dormiam no chão, oravam, jejuavam, e uma vez que eles começaram a tocar ao dinheiro, eles caíram. Eles caíram, partiram para trás, porque o dinheiro, o amor pelo dinheiro, as máculas do mundo os apanhou, porque havia o poder do dinheiro. Havia o poder de Mamon, a divindade, deleitando-se em seus enganos quando se banqueteiam convosco, tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes. As almas inconstantes, aí está. E são as pessoas inconstantes que ouvem estas pessoas, são estas pessoas inconstantes que dão o seu dinheiro e que nem sequer são abençoadas em retorno, que não têm nada em retorno. Tendo o coração exercitado na avareza, então o coração deles está trabalhado na avareza, eles treinaram em como pegar o dinheiro das pessoas, filhos de maldição, os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão. É aquele que amou o dinheiro, o filho de Beor, que amou o salário da injustiça. Então estas pessoas amam o salário da injustiça. O Mamon, o Deus das riquezas, é também injustiça. E eu creio que há um versículo em que o Senhor fala disso, eu creio. Ele fala da injustiça. De Mamon, o Mamon da injustiça.
Senhor, obrigado. Se eu encontrar, eu vos direi daqui a pouco. Mas o Senhor, no seu amor, quer restabelecer o Evangelho da fé, o Evangelho da fé, não o Evangelho do dinheiro, porque nenhum doméstico pode receber o salário de Mamon e o salário do Senhor. Isso são os fariseus que se infiltraram nas assembleias, como diz a palavra, em Lucas 16, no versículo 14, e os fariseus, que eram avarentos, ouviam todas essas coisas. Os fariseus amam o dinheiro. E eram professores, eles amam o dinheiro. Eles querem fazer os cristãos acreditar que eles devem pagar os dons. Quando tu oras por alguém, devem-te pagar, mas a oração é um dom. Tu pedes ao Senhor para dar a graça à pessoa, e quando tu queres orar pelos doentes, há um dom de cura que deve entrar em conta. Então, como é que o dom de cura devem pagar por isso? O Senhor disse que vocês receberam gratuitamente, deem gratuitamente. E vamos ver uma passagem. E vejam o que este ladrão, Simão o mágico, disse. No versículo 17 de Atos capítulo 8, então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão o mágico, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro. E ele quer servir-se de Mamon para comprar o céu. Ainda que o Senhor diz que é preciso vir beber gratuitamente nas águas da salvação, gratuitamente. E vós que não tendes dinheiro, vinde, no versículo 19, dizendo, dai-me também a mim esse poder. Então, os feiticeiros amam isso, o poder. Dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Um verdadeiro satanista. Mas disse-lhe Pedro, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Elohim se alcança por dinheiro. Não podemos adquirir o dom de Elohim por dinheiro, não é possível. Não se pode adquirir o dom do Espírito com dinheiro. Não é possível. Tu não podes dizer a alguém de pagar para ter uma cura, para ter uma libertação, porque o dom de cura, o dom de operar milagres, o dom de libertação, todas essas coisas foram dadas gratuitamente pelo Senhor. Não temos que pagar. Então, como é que se pode pagar para receber uma oração, pagar para ser recebido no escritório de um pregador, de um pastor, de um profeta? Como é que se pode pagar uma consulta como se tu fosses ver um médico? São práticas demoníacas, práticas impuras, práticas de mamonitas, pessoas que são conduzidas pela divindade de Mamon, a divindade das riquezas, porque o seu objetivo é o proveito. O seu objetivo é fazer do Evangelho um meio de ter um ganho, de tocar o dinheiro. E Paulo diz que o Evangelho não era para ele um sujeito de ganho para ser rico, mas a necessidade lhe era imposta em 1 Coríntios 9. Então é preciso que os cristãos se despertem. Cristãos, é preciso sair do enfeitiçamento, sair do encantamento. Eu não sei que expressão, mas saiamos do encantamento, e muitos são enfeitiçados. Eles estão enfeitiçados. E quando lhe pregamos a verdade, são eles mesmos que se irritam porque eles amam ser despojados. E o Senhor diz em João 5, eu creio, eu vim em meu nome e não me receberam, e outro virá e o recebereis. Uma mensagem diabólica, uma mensagem de anticristo, e ireis recebê-lo. E a receber esse, o homem ama aquilo que é o mal. É isso o homem. Mas disse-lhe Pedro, o teu dinheiro seja contigo para a perdição. Que o dinheiro pereça contigo, pois cuidaste que o dom de Elohim se alcança por dinheiro. Então, imaginem o número de pessoas e coloquem isto no inverso, pessoas que aceitam que os cristãos paguem para que tenham o dom, a cura, a restauração, a imposição das mãos, para que o Espírito lhes faça supostamente o bem. Imaginam a simonia? É terrível. É preciso despertar-se. E os Demétrios que colocaram ídolos de prata nas nossas assembleias, Demétrios de Atos 19, 24, há Demétrios nas nossas assembleias, fabricantes de templos de Artemis, fabricantes de templos de Mamon, do dinheiro, para procurar ter
para eles próprios um ganho, um proveito. E Paulo, Atos 20, Paulo, um homem de Elohim que marcou gerações inteiras, em nome do Mashiach e Yehoshua, diz isto, em Atos 20, 33. Senhor, obrigado. Mesmo 32, ele terminou a sua missão em Efeso e ele diz: agora, pois, irmãos, confio-vos a Elohim e à palavra da sua graça. Eu vos confio a Elohim e à palavra da sua graça. Sim, é a Elohim que se deve confiar. É a Elohim que os servidores do Senhor confiam as almas e à palavra da sua graça. É tudo. É Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Não está relacionado com o dinheiro. Paulo era um homem de unção, um homem ungido, um homem sábio, e aqui está uma palavra profética, uma palavra digna de fé e de confiança. E agora, pois, irmãos, confio-vos a Elohim, no versículo 32 em Atos 20, é terrível. E agora, pois, irmãos, confio-vos a Elohim e à palavra da sua graça. É a Elohim que se deve confiar os cristãos. É a Elohim que se deve confiar todas as coisas e à palavra da sua graça. E a graça é gratuita, não é paga. É Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem a veste. Vós mesmos sabeis que, para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Paulo trabalhou duro das suas mãos para tomar conta dele mesmo e dos irmãos e irmãs que estavam com ele. Eu vos mostrei em todas as coisas que é assim que é necessário ajudar os fracos ao trabalhar duro e se recordar das palavras do Senhor Yehoshua, porque ele mesmo disse: há mais bênção em dar do que a receber. Mas vós não dais, vós recebeis apenas. Mamon. Mamon, irmãos e irmãs, é o evangelho de Mamon hoje nas assembleias, o Mamon injusto. Os cristãos, muitos estão possuídos porque eles caíram, eles tornaram-se amigos de Mamon da injustiça. Em Lucas 16, é isso? O injusto Mamon. Em Lucas 16, de 9 a 11, o injusto Mamon, bem traduzido na versão da Bíblia, na Bíblia de Yehoshua. Mamon injusto, então vem que Mamon é injusto. Então, os gananciosos são injustos, os cristãos gananciosos que pensam apenas no dinheiro, que não têm a fé. E estamos numa época em que o dinheiro vai desaparecer, em que as pessoas estarão na necessidade, é o tempo da fé. Se tu não tens a fé, como é que tu vais fazer? A crise financeira está aqui, ela vai eclodir. Como é que vamos nós fazer? Querem fabricar supostos cristãos ricos, cristãos milionários e tudo isso, cristãos milionários para mudar o mundo, mas a Bíblia diz que o mundo está sob o poder do maligno e querem mudar qual mundo? Com o dinheiro. O dinheiro não é o Senhor. A vós, agora ricos, chorai e pranteai pelas misérias que vêm sobre vós. Tiago diz, Jacob, no capítulo 5, no versículo 1, ele dizia aos judeus que era necessário que eles chorassem e pranteassem porque as misérias que vêm sobre eles, as vossas riquezas estão apodrecidas e as vossas vestimentas estão comidas da traça. O vosso ouro e a vossa prata estão enferrujados e a sua ferrugem será para vós um testemunho e devorará a vossa carne como um fogo. Acumulastes riquezas nos últimos dias. Acumulastes riquezas nos últimos dias. É terrível. Então, o dinheiro que o Senhor dá aos seus filhos é para fazer avançar o reino celeste, ajudar os pobres, ajudar os necessitados, os prisioneiros, ajudar onde há necessidade, não é para encher os bolsos dos humanos, das pessoas que fazem o serviço, o ministério do Senhor, que fazem disso um meio para se tornar ricos. Cristãos, e é Yehoshua, que alguns chamam Jesus Cristo, é poderoso para salvar. Ele não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Invoca-o e Ele vai te responder. Não tem necessidade de um intermediário entre Ele e vós. Se sois sinceros e se o amais e se o procurais de todo o vosso coração, Ele vai conduzir-vos, Ele vai guiar-vos e vai se revelar a vós. Ele não quer o vosso dinheiro, Ele não quer o teu dinheiro. Ele quer o teu coração. Invoca-o e Ele te responderá. No dia eu te escutei, no dia de salvação eu te escutei.
O Senhor sabe salvar, sabe libertar, sabe curar. Quando o seu nome é invocado, Ele derrama. Quando a sua força é invocada, a sua glória desce e Ele salva, cura, restaura gratuitamente. E na Bíblia Ele curou os doentes, os paralíticos, os mancos, os cegos. E Ele pediu quanto? Ele pediu quanto? A oração que a mulher cirofenícia lhe fez, dizendo: Senhor, mesmo os cães comem as migalhas das crianças que comem à mesa. Ela pagou quanto? Quanto pagou ela? Cristãos, abram os vossos ouvidos, os vossos olhos, o coração e pensamentos para receber a palavra verdadeira do Espírito Santo para ser salvo. E Paulo dizia a Timóteo, em 1 Timóteo 3, no versículo 3, dizendo respeito aos anciãos, aos diáconos e tudo isso, que ele não seja um beberrão, nem violento, mas gentil, não agressivo e não atraído pelo dinheiro. Então não vem que o dinheiro tomou lugar em várias assembleias, ainda que Paulo, o apóstolo, dizia aqui em 1 Timóteo 3, no versículo 3, que não se deveria ser atraído pelo dinheiro. E ele diz no capítulo 6, o versículo 10, ele diz a Timóteo: porque o amor do dinheiro é a raiz de toda a espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Trespassaram, como se tivessem sido atingidos com golpes de espada, de faca, flecha, etc., por causa do amor do dinheiro, porque eles desejaram ser ricos, desejaram ter muito dinheiro, em vez de viver simplesmente. O amor do dinheiro, eles foram picados por Mamon, e Mamon os perfurou de dardos, e eles estão mortos. É preciso semear para ser abençoado. Não, é falso. Não se deve semear para ser abençoado. É preciso ter Yahushua no seu coração para ser abençoado. É preciso ter o Senhor na sua vida e caminhar na verdade para ser abençoado. É preciso respeitar a palavra do Senhor para ser abençoado. É preciso se santificar para ser abençoado. E uma passagem na Bíblia que diz em 1 Pedro 1, no versículo 18, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata, ou então a prata é corruptível, meu amigo, ela corrompe as pessoas e ela mesma é corruptível, ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos antepassados. Então há pessoas que receberam a cupidez dos seus antepassados, eles receberam isso no seu sangue, e os cristãos foram salvos, libertados da cupidez, não pela prata ou pelo ouro, mas pelo sangue precioso de Mashiach e Yahushua. Eles foram libertados pela sua força, pela cruz. Então não pagamos. Ele atende às nossas orações e não pagamos. E nós estamos nesta geração em que as pessoas estão apaixonadas e são amigas e amam o dinheiro. 2 Timóteo 3, no versículo 2, as pessoas estão apaixonadas pelo dinheiro, amando o dinheiro. Eles amam o dinheiro. E há uma passagem que eu gosto muito na Bíblia desde há alguns anos, pois querem culpabilizar os pobres, aqueles que não têm dinheiro, concertos que se pagam, VIP 20 mil, VIP 60 euros, 25 dólares, 40 dólares, VIP, então sois VIP e os outros são quem? Ainda que o Senhor não faz acepção de ninguém. Os pobres são martirizados, eles são negligenciados, aqueles que não têm dinheiro não podem vir supostamente adorar o Senhor porque se paga, e eles têm muita razão. Vocês sabem, mas nós não sabemos nada. A palavra é tudo o que nós sabemos. Hebreus 13:5 diz: seja a vossa vida isenta de ganância, contentando-vos com o que tendes, porque Ele mesmo disse: não te deixarei, nem te desampararei. Ele toma conta de nós. Ainda que o Senhor disse em Isaías 55 de ir beber gratuitamente às águas, vinde, comprai e comei, sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite, é salvação. Mas nós temos chefes hoje na Assembleia, cabeças, os sacerdotes que ensinam por um salário e profetas pelo dinheiro. De seguida apoiam-se em Yahweh, dizendo: não está Yahweh entre nós, o mal não nos alcançará. Mas Miqueias 3:11, que denunciava este tipo de profeta, que ensinavam pelo dinheiro,
os vendedores do templo, que Yeshua encontrou em João 2, no versículo 15, no templo de Elohim, ao vender não sei o quê, eles foram expulsos. E nós estamos nesta geração em que a palavra do Senhor é blasfemada. O Deus Mamon é elevado nas assembleias. Infelizmente, e muitos cristãos encontram isso normal e eles defendem isso. Eles defendem mais uma igreja local, mais um pastor, mais um ministério, mais um movimento do que a palavra do Senhor. Oração. Para escutar, tu pagas. Ensinamentos, tu pagas. Para leres livros, tu pagas. Eu escrevi um livro e tudo isso, e quanto? $20, 20 euros, 15 mil, é preciso pagar. Para ler aquilo que ele recebeu como ensinamento da parte do Senhor, é preciso pagar. É preciso pagar tudo, os ensinamentos, é preciso pagar tudo, mesmo a Bíblia. Se paga. A palavra que salva, se paga. Paga-se tudo. A Bíblia deveria ser gratuita. Toda a gente deveria ter acesso à Bíblia. Felizmente que hoje há a internet e as aplicações. É incrível. Concerto paga-se, seminário paga-se, mesmo os seminários é extraordinário. Nós estamos no tempo em que Mamon, a igreja de Laodiceia, a igreja que se diz rica, e os falsos profetas entraram e eles ensinam às pessoas que se tu queres ser abençoado, tu deves pagar dinheiro. Capitalistas endurecidos, crocodilos, tubarões, introduziram-se para destruir o pequeno rebanho que há nas assembleias. Senhor, obrigado pelo Espírito, a verdade, que liberta, que salva, que esta palavra possa ser ouvida por aqueles que devem ouvi-la, ser elevado pela eternidade, pois tu o serás. Bendito és tu, El da Santidade, Elohim Todo-Poderoso, Glorioso Mestre. Leva-nos com este vento que vem para nos remover muito, muito em breve. E, Senhor, tu virás para tomar a Assembleia e tu nos vais transportar. Num piscar de olhos nós seremos transformados. Transforma a vergonha, transforma a corruptibilidade em incorruptibilidade. E as nossas lágrimas em alegria. Vem arrancar-nos deste presente século mau e perverso. Vem nos libertar destas coisas insuportáveis no meio cristão. E, Senhor, revela-te aos filhos de Elohim, revela-te aos corações que esperam o teu regresso, fortifica aqueles que têm necessidade de ser fortificados. A Yeshua apenas, a Yeshua de Nazaré, seja a glória, a ti a honra, papá, a majestade, em nome de Yeshua, paz e shalom a todos aqueles que são da linhagem de Yehoshua, os filhos de Abraão na fé, os filhos de Yehoshua. Bendito seja o Pai. Amém.